Olá, nesse vídeo iremos fazer o script físico. Começando o script físico, nele criamos a base de dados e suas tabelas. Nós começamos o script pela documentação. Todo script terá esse cabeçalho e nele teremos informações sobre a base de dados e seu script. Essa documentação é essencial para o script. Nela teremos o título do script, depois o tipo do script, nesse caso é o script de criação, DDL. O DDL seria a instrução de criação de estruturas do banco de dados. Nesse caso, criar objetos como as tabelas e mais para frente as views, né? E seguindo, temos a data de criação, o nome dos autores desse script, o SGBD usado junto com sua versão, o nome da base de dados, que nesse caso é animes. Abaixo temos algumas características do banco. Esse banco tem somente uma base de dados com 3 tabelas e uma view. Essa view será criada posteriormente no vídeo de consultas. E por último temos as últimas alterações, e isso ajuda se outras pessoas forem usar esse script. Essas alterações consistem em alterações ligadas à estrutura do banco, por exemplo, as alterações ou remoções de atributos ou até em tabelas, e entre outros. Então, começando aqui as instruções EDL, temos o comando create database if not exists animes, ponto e vírgula. Esse comando irá criar a base de dados com o nome animes, porém, antes de criar, o banco vai verificar se já existe outra base com esse mesmo nome. E se tiver, ele não cria. E terminando as instruções DDL, cada instrução dessa precisa ter o ponto e vírgula para terminar. Isso vale para todas as instruções a partir daqui. Depois usamos o comando use animes, ponto e vírgula. Esse comando serve para indicar para o banco que queremos usar essa base de dados. E seguindo esses dois comandos, iniciamos a criação das tabelas. No caso, serão 3 ao todo, como vimos no DLD. E assim como o DLD mapeia o DE, o físico irá mapear o DLD. E seguindo todas as definições que fizemos no DLD, como os tipos de dados e as chaves primárias e estrangeiras. Logo, basta trazer todas essas informações definidas para o MySQL. E primeiro usamos o comando createTable junto com o nome da tabela. E lembrando que a ordem de criação das tabelas importa, pois se criarmos a tabela avalia antes da tabela anime, isso resultará em um erro, pois na tabela avalia está presente as chaves estrangeiras do anime e usuário. Logo, elas precisam ser criadas antes de serem referenciadas. Então, criaremos a tabela avalia por último. E continuando a criação da tabela anime, nós abrimos o parêntese depois do nome da tabela e colocamos os atributos dentro dos parênteses. Começando aqui pelo ID anime, sendo um int. E o restante dos atributos abaixo, separados por vírgula. Basta colocarmos o nome do atributo, o tipo do dado que ele irá armazenar e depois a vírgula se houver mais atributos. Os tipos de dados devem ser exatamente como estão no DLD, então eu irei fazer um corte no vídeo e já volto com os atributos adicionados. Bom, tendo colocado todos os atributos, teremos que criar uma constraint para definirmos a chave primária, como sendo o ID anime. Usamos o comando constraint, depois o nome da constraint, seguido pelo comando primary key, e entre parênteses o nome do atributo que queremos como chave primária.
Bom, tendo feito isso, a tabela anime é basicamente isso. Só falta o engine da tabela. Nesse caso é o InnoDB, usamos ele pois é por ele que usamos as definições de integridade referencial que usaremos nas chaves estrangeiras da tabela avalia. E já o comando default charset ou default collat define os tipos de caracteres que os atributos podem armazenar. E também define como o MySQL realiza comparação entre os caracteres. E, bom, tendo feito isso, a gente vai fazer a criação da tabela usuário, que seguirá a mesma lógica. Primeiro a criação da tabela e, entre parênteses, os atributos e constraints. Eu irei colocar o ID usuário aqui primeiro e depois vou fazer um corte no vídeo para colocar os outros atributos. Bom, todos os atributos foram adicionados. Agora teremos a constante da chave primária de usuário e depois as mesmas definições da tabela anime, como o engine e os default. E por fim temos a tabela avalia, seguindo a mesma lógica de criação das outras tabelas. Teremos somente três atributos, sendo eles o ID usuário, ID anime, que são chaves estrangeiras, e avaliação sendo um atributo normal. Na parte das constraints, teremos uns comandos um pouco diferentes. Usamos o comando constraint, seguido do nome da constraint, e com o comando for_key, sendo esse comando para definir chaves estrangeiras. Depois o nome do atributo, chave estrangeira dentro do parênteses, seguido do comando reference para indicar qual tabela e qual atributo está sendo referenciado. Bom, e por fim, aqui embaixo, o engine da tabela avalia será diferente, pois nessa base de dados existem IDs de usuários e de animes que não existem nas tabelas anime usuário. Logo, se eu usar o InnoDB, o banco não vai deixar eu popular a base de dados, pois dentro das regras de consistência do InnoDB, eu não posso inserir dados em uma chave estrangeira que não exista o registro da chave primária na qual ela faz referência. Então, de maneira mais objetiva, eu não uso o InnoDB nessa tabela porque essa base de dados que estamos usando tem inconsistência de dados. Porque se eu rodar o script popula usando o InnoDB, na tabela avalia, o banco vai indicar um erro de referenciação. No caso, o MySum aceita eu fazer isso sem me indicar erros. Bom, com isso nós concluímos o script físico e basta executarmos os comandos. No MySQL podemos executar um comando por vez ou usar esse botão aqui para o MySQL executar tudo. Eu vou executar tudo de uma vez. Bom, então, como podemos ver aqui embaixo, deu tudo certo. Basta eu ir em esquemas e atualizar. E agora podemos ver o banco e as tabelas.